tratado por uns como tabu, por outros como o item mais precioso da vida. O sexo é uma das únicas coisas que colocam toda a humanidade na mesma linha. Estamos falando da prática do ato, não exatamente das tratativas culturais que ele recebe. Afinal, cada nação tem suas peculiaridades. No sexo não é diferente. Então, neste mesmo sentido, é que queremos trazer algo que todo mundo faz, mas de acordo exatamente com as características de onde vivem, do jeito que foram criados. Especificamente, o que cada cultura do passado fazia em relação ao sexo? Como elas tratavam, e melhor, as particularidades diferentes que os tornavam únicos nessa parte. Por isso, vamos trazer 6 coisas bizarras que aconteciam nas relações sexuais do passado. E estejam preparados. Eu sou o Boco. Sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Esposa emprestada. Em sociedades árabes antigas, havia um hábito meio incomum entre casais. Incomum para nós ocidentais, no caso. Mas é o seguinte: um homem poderia emprestar sua esposa com o intuito de que ela engravidasse de um outro homem para que a linhagem da família fosse melhorada. Explicando melhor, eles eram de famílias de uma casta mais baixa e acreditavam que se emprestassem suas esposas a homens de famílias mais nobres, poderiam levar o nome da família a um ponto mais alto de linhagem. Isto é, poderiam ascender a uma casta mais alta na sociedade daquela época. Elas ficavam lá até engravidar. Isso poderia durar dias, semanas, meses, o tempo até que a esposa engravidasse. Durante esse tempo, o marido tinha que ficar em estado completo de puritanismo. Não poderia nem desejar outra mulher, muito menos cortejar ou chegar lá às vias de fato. Quando a mulher voltar e ter o filho, ele seria considerado do marido e não do pai biológico em questão. Você consegue imaginar que, nos dias de hoje, alguma cultura deixaria seus membros fazerem isso? Número 2. Europa. A Idade Média é cercada por fatos estranhos. Lavar o seu rosto era um luxo que as pessoas faziam com urina. Isso mesmo, xixi em sua carinha logo pela manhã. Mas não para por aí. As roupas, em pouca quantidade, eram lavadas cerca de 2 vezes por ano. E, novamente, com urina em uma mistura com soda cáustica. Parece até que eles não ligavam para muita coisa, certo? Haja visto essa completa demonstração de nojeira, mas não é bem assim. Apesar de bem discutível a abordagem sobre a higiene, os personagens dessa época eram demasiadamente puritanos. Eram intransigentes com o modo de agir em público das pessoas, suas ações, por exemplo. Tudo era bem vigiado. E aí que entra o sexo nessa história. A igreja, muito poderosa naquela época, instruía os seus servos à prática do coito em apenas uma posição: papai e mamãe. Alegavam que era a mais digna forma de fazer isso, já que a mulher se entregava diretamente ao homem. E, para não serem condenados ao inferno, seus servos entravam na onda. Do outro lado da lista, no lugar mais baixo do pódio das posições sexuais mais hereges, está a conhecida na época como coitus a tergo. Isto é, o homem por trás da mulher enquanto ela está disposta sobre seus 4 membros. Sim, era uma desonra aos ideais da igreja transar nesta exata posição. Número 3. Vibrador milenar. Não é novidade que as pessoas incrementam suas vidas sexuais de diversas maneiras. Adereços, chicotes, fantasias. A diversão e a satisfação é o que vale nesses casos. Ninguém quer passar vontade, muito menos ficar sem aproveitar o prazer que seu corpo realmente dá. E essas práticas são bem antigas, acredite. O vibrador é um dos elementos mais usados quando o assunto é sexo.
é tão antigo que há provas da existência dele que se data de 26 mil anos atrás. Pasmem. Ele era composto de uma madeira maciça e, claro, lixado bem para evitar acidentes. Há uma lenda de que Cleópatra tinha alguns, porém, não satisfeita, resolveu incrementar, de um jeito quase que perigoso, para não dizer sádico. Ela teria colocado em um cilindro de madeira oca um punhado de abelhas vivas, ou seja, o negócio não iria parar de vibrar em nenhum momento enquanto estivessem vivas. Gregos e romanos também tinham suas versões do instrumento. Alguns deles colocavam um pedaço de couro fino para que ele se assemelhasse um pouco mais à textura de um órgão humano. Os gregos iam além. Eles faziam um pão cozido em formato fálico para usufruí-los em momentos de ócio e solidão. Número 4. Taoístas. Os asiáticos são regidos por diversas religiões: hinduísmo, budismo, sikhismo, entre outras. O que realmente quase todas pregam é a busca pela paz interior acima de tudo. O bem-estar pessoal para que isso seja vascularizado às pessoas com quem convive. Agora vocês entendem os votos de silêncio dos monges budistas, não é? Mas, mais especificamente, existe uma espécie de religião chamada taoísmo, que prega a vida em completa harmonia física e mentalmente. Lembram do Yin e Yang? É exatamente isso. Mas como isso pode ter qualquer relação? Como isso pode ter a ver com sexo? Enfim, as duas coisas realmente se misturam de um jeito, digamos assim, não muito usual em relação às nossas práticas ocidentais. Eles acreditavam há muito tempo atrás que a parte que significa o corpo, yin, poderia ser destruída se houvesse um descarrego frequente. Isto é, o sêmen, ao sair do corpo, carregaria uma boa parte desta energia vital. Caso fosse frequente esse desperdício, a morte poderia ocorrer. Então, por conta desta crença, muitas vezes o sexo praticado pelo homem não terminava em ejaculação, para evitar a perda da força motriz da vida. Havia a prática do coito, mas em diversas vezes sem chegar às vias de fato, ou seja, ao orgasmo. Vocês entenderam, né? Havia, entretanto, um jeito de recuperar o yin através de sexo. Seria através de mulheres virgens. O mito conta que ao fazer isso, mas ainda sem ejacular, a força vital poderia muito bem ser recuperada. Parece meio suspeito isso, não? Número 5. Zoofilia. Esse talvez seja o mais polêmico dos itens dessa lista, mas acredite, em muitas culturas essa prática era muito, mas muito comum. No século VII a.C., já ocorria esse tipo de sexo. Pinturas rupestres da Itália demonstravam um homem em coito com uma espécie de equino, provavelmente um burro. Os romanos, mais uma vez, participam desta lista. Eles tratavam a prática como algo normal, fazia parte da cultura de seu povo. Inclusive, há relatos de que acontecia, inclusive, dentro do Coliseu, onde os papéis se invertiam e os condenados eram estuprados pelos animais que ali estavam. Já os gregos também faziam o mesmo, não por puro escárnio e prazer como os romanos. Eles tinham fins religiosos. Acredite, a crença da época fazia com que este tipo de ato fosse usado como oferenda à deusa Afrodite. Inclusive, muitas das vezes eram realizados no templo da deusa. Para finalizar, escribas diziam que os egípcios eram mestres nessa arte. Mulheres praticariam sexo aos montes com alces. Tirem suas próprias conclusões a partir daqui. Número 6. Kama Sutra. Você sabe o que é, mas sabe sua história? Acho que não, né? Esse livro foi escrito 4 séculos antes de Cristo, no que hoje conhecemos como o território da Índia, por um cara chamado... Peraí, a gente vai com calma aqui, peraí. Vatsyayana. Eu acho que eu acertei. Vou tentar só mais uma vez por via das dúvidas. Vatsyayana. É isso aí. E não fala apenas de sexo, fala de comportamento sexual como um todo.
em todas as suas nuances. É até estranho imaginar uma sociedade tão antiga que lidava tão bem com o sexo como essa. Ao todo, o livro contém 529 posições sexuais, das mais fáceis até as que somente pessoas com um alongamento considerável, tipo assim, ginasta artístico, conseguiriam. Mas não é só isso. Ele também ensina técnicas de beijo, por exemplo. Não para por aí. Há, de acordo com o livro, 64 formas de amar. Entre elas, beijar, fazer carinho, transar, e a lista continua até você se cansar. Quem falou para você que ser uma pessoa amorosa seria fácil? Melhor repensar isso e com cuidado. E só uma pequena curiosidade: o autor deste livro era virgem por opção. Por isso, não sabemos como ele descobriu todas essas formas de se relacionar com o corpo das outras pessoas. Mas, de qualquer maneira, acho que seus contemporâneos não devem ter reclamado do que ele escreveu. Inclusive, devem ter aproveitado, sim, bastante. Então, o mundo mudou muito desde que essas práticas eram realizadas. Ainda hoje, existem muitas práticas questionáveis. Mas quem somos nós para julgar? Prazer é um negócio realmente pessoal e cada um sabe o que o faz aflorar. Cada um. Comente aí com a gente o que mais te deixou perplexo nessa lista bem peculiar. Ou você acha tudo normal? Tudo bem também. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.